Continuando, queridos. Então, o que nós vemos aqui? Que a partir daquele momento na vida de José, chegava o tempo em que Deus colocaria em prática o que ele havia planejado a fazer através da vida de José. E começava ali, naquele episódio da prisão, no cárcere. Então, o que foi que aconteceu, queridos? Dentro daquele cárcere, José, ele passou muito tempo. Que a Bíblia diz que depois daquele episódio em que José interpretou o sonho dos servos de Faraó, daquele momento até a saída de José do cárcere, levaram 2 anos. Para você ver como é o plano de Deus na vida da gente. Queridos, o tempo é nosso adversário. Porque nós somos postos em prova. E a provação é todo o preparo de Deus nas nossas vidas, para aquilo que Deus tem para nós fazermos para Ele. E entenda uma coisa, não é no âmbito material, é no âmbito espiritual. Então, do versículo 14 ao 16, diz assim: Aleluia. Então enviou Faraó e chamou José, e o fizeram sair logo da cova. E barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: Eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouve um sonho, interpretas. E o 15 e o 16 diz assim: E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então, queridos, o que é que nós vemos aqui? José passou 2 anos, aliás, muitos anos preso, porque a Bíblia não diz quantos anos José esteve naquela prisão. O que diz é que da ocasião em que ele interpretou os sonhos dos servos de Faraó até a saída de José daquele cárcere, levaram 2 anos. Então, queridos, quando José saiu dali, a primeira coisa que você ouve, a primeira coisa que você vê, é uma pessoa firme naquilo que pensa, firme nas suas convicções em Deus. Convicções a respeito de Deus. Por quê? Porque José era uma pessoa que não só conhecia, mas que tinha uma intimidade com Deus que lhe dava condições de ter certezas, de ter firmeza em Deus. Então, o que foi que José falou a Faraó? Depois de todo aquele tempo preso, depois de toda aquela situação que José havia vivido na vida dele de bem e de mal, desde que ele saiu da casa do seu pai em busca dos seus irmãos, a prisão fez com que José aprimorasse a sua intimidade com Deus. Que quando ele foi chamado na presença do Faraó, que Faraó cita para ele, coloca para ele os sonhos que ele teve e o fato de que os seus feiticeiros, porque eles eram cercados de feiticeiros, era a força sobrenatural, eram os poderes sobrenaturais das trevas que agiam naquele lugar. Quando o Faraó fala para José que os seus feiticeiros não haviam dado jeito naquilo, Faraó disse: olha, as trevas, os poderes das trevas não puderam me responder. Por quê? Por que eles não puderam, queridos? Porque era da vontade de Deus que José fizesse aquela interpretação. Se Deus não tivesse impedido que as trevas dessem resposta a Faraó, as trevas haviam respondido. Mas como era do plano de Deus que José interpretasse aqueles sonhos de Faraó, Deus impediu que Satanás lhe desse aquela resposta. Então, o que foi que aconteceu? Era ali o plano de Deus se manifestando na vida de José. O plano sobrenatural de Deus estava ali sobrepondo as trevas, porque quando Deus nos levanta, queridos, quando Deus se levanta
para fazer a sua obra através das nossas vidas, seja lá o que for que Deus queira fazer através de nós, as trevas não têm poder, o inimigo sai da frente, o inimigo não se manifesta, não fala, não faz nada, porque o inimigo só pode contra as nossas vidas se Deus permitir. Se Deus permitir, o inimigo não pode impedir os planos de Deus na nossa vida, seja lá ele quem for. Seja o próprio inimigo, seja através dos seus demônios, seja através das pessoas que o inimigo vem agir, o inimigo não tem poder contra as nossas vidas. Então, o que aconteceu? Ali Deus interveio, não permitiu que o inimigo desse resposta a Faraó e fez com que Faraó soubesse, né, a respeito de José. E quando José chegou diante de Faraó, José estava pronto, estava firme, estava preparado, com a resposta na ponta da língua. E quando o Faraó disse: olha, José, de ti eu soube que tu interpretas sonhos, que tu tens esse dom, que foi o que José logo disse. Ele logo disse: esse poder não está em mim. José foi enfático, negativo. Eu não posso nada, eu não tenho esse poder. Deus dará resposta a Faraó, né? José não puxou nada para ele só disse: eu não sou nada e nem ninguém, eu não sei nada. Quando ele disse: isso não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó. Então, queridos, aqui do versículo 17 ao 25, diz assim: deixa eu achar aqui, queridos, que a Bíblia tem as palavras muito pequenas, letras muito pequenas. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne, e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias e à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém ouve que mu interpretasse. Então José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas formosas, e as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos. Vamos voltar aqui, queridos. É do 17 ao 25. Então, o 25 diz assim: